galera de SBR12, aqui quem tá falando novamente é o Arthur. Hoje, quinta-feira, eu tô gravando esse vídeo na quinta, vai ser lançado na sexta. O New York Jets, ele entrevistou o Marvin Lewis, ex-head coach do Cincinnati Bengals, para a vaga de head coach do New York Jets, que está aberta desde a saída do Adam Gase. A entrevista não foi noticiada, não houve especulações, apenas saiu a notícia na nota oficial dizendo que o New York Jets terminou a entrevista com o Marvin Lewis. E aí a gente decidiu fazer o raio-x, né, nesse projeto perfil do Marvin Lewis hoje. O Marvin Lewis, ele tem 62 anos, né, é um treinador já experiente. Há 39 anos que ele está como treinador da liga, passando por universidade, pela liga, voltando ao college. Ele, para quem não sabe, ele atuou como linebacker lá em Idaho State e até hoje está no Hall da Fama da universidade como um dos melhores linebackers desse programa relativamente pequeno. Lá mesmo ele começou a carreira como treinador. A gente vai pular até por uma nova perspectiva de vídeo que a gente foi sugerido e a gente está fazendo. A gente não vai passar todo o cronograma dele, a gente vai apenas tocar nos pontos principais. O Marvin Lewis, ele teve destaque em 2 pontos. No Super Bowl 30, ele estava na comissão técnica que perdeu lá dos Steelers contra os Cowboys. Mas, em compensação, no Super Bowl 35, ou seja, 5 temporadas depois, ele estava na comissão vencedora do Super Bowl 35 com o Baltimore Ravens. Pois é, o Marvin Lewis, ele trabalhou em 3 das maiores dinastias defensivas da NFL. O Washington Redskins, o antigo Washington Redskins, atual Washington Football Team, o Baltimore Ravens e o Pittsburgh Steelers, que tiveram defesas excelentes ao longo dos anos. Tanto é que em 2002 ele declinou várias propostas de ser head coach. Algumas como de Berkeley ou Michigan State e até a própria Universidade da Califórnia. E somente depois de muita conversa foi que ele aceitou o desafio de ser treinador do Cincinnati Bengals. E ele assumiu em 2003, no comecinho, janeiro de 2003, e ficou até dezembro, último dia, né, de 2018, completando aí quase 15 anos de franquia lá do time de Ohio. É interessante observar que o Marvin Lewis pegou o time do Cincinnati Bengals numa fase muito ruim. No ano anterior, onde houve a demissão do outro head coach, o time tinha ficado 2-14, que era o pior score da história da franquia. O Marvin Lewis assume, tem dificuldades no começo, e depois ele chega a uma verdadeira sequência muito proveitosa, muito produtiva de aparições nos playoffs. Especialmente de 2011 a 2015, onde o Cincinnati Bengals apareceu em todas as pós-temporadas. E até isso, muita gente diz, e inclusive em vários posts que eu acabei vendo, que ele foi vítima do próprio sucesso. Para quem não sabe, ele foi Coach of the Year em 2009. E essas sucessivas aparições em playoffs, de 2011 a 2015, geraram uma expectativa de que o Cincinnati Bengals teria que aparecer nos playoffs constantemente. Ele fazia defesas muito físicas, especialmente com nomes como Vontaze Burfict, que até hoje se discute a lealdade com que esse jogador atua na liga. Ele fazia defesas muito físicas, baseadas em turnovers, baseadas em takeaways, defesas muito físicas, principalmente na linha de scrimmage e com grandes nomes, principalmente na defesa. Um ataque comandado por Andy Dalton, com AJ Green, é um ataque muito, muito decente. Enfrentando uma das divisões mais fortes da liga, com o Pittsburgh Steelers, como todo mundo sabe. É um time multicampeão da NFL. E o Cincinnati Bengals, que não tem nenhum título de Vince Lombardi, teve que enfrentar e conseguiu vencer várias vezes o título de divisão. Contudo, como eu disse, o Marvin Lewis foi vítima do próprio sucesso.
Por quê? De 2015 a 2018, ele não apareceu nos playoffs. E isso gerou uma crise muito grande, porque a torcida e o próprio clube haviam se acostumado a ver o Cincinnati Bengals todos os anos do playoff. E não foi o que aconteceu nesses anos seguidos. Diante disso, de múltiplo acordo, ele acabou desistindo. Desde então, surgiram várias especulações de que o Marvin Lewis estaria de volta à NFL. Várias. Ele assumiu o cargo de consultor assistente lá em Arizona State, voltando para o college, aceitando um cargo ali subalterno. Não é muito comum de quem já foi head coach na NFL, mas dá a entender que o Marvin Lewis queria um pouco de descanso, se afastar um pouco do mundo da NFL depois de 15 anos treinando na maior liga de futebol americano do planeta, talvez a maior liga esportiva do planeta. E ele foi especulado, diversas vezes. Inclusive da demissão do Jason Garrett, com a contratação do Mike McCarthy, posterior contratação do Mike McCarthy, o nome do Marvin Lewis foi citado. E outros tantas vezes foi citado. Só que geralmente ele negava. Ele dizia que não queria, não tinha interesse em voltar a atuar na liga. Mas agora, depois desse período sabático que ele teve, ele acabou voltando, decidiu voltar para trabalhar na NFL e já foi entrevistado por algumas franquias, como o Texans, ele entrevistou ele e algumas outras franquias para a vaga de head coach. É um nome que me agrada? Não. New York Jets, apesar de ter quebrado a barreira que existia na última contratação da Adam Gase, que se queria uma mente ofensiva, o New York Jets não está mais com isso. O próprio Chris Johnson deixou transparecer que não independe se o cara é de ataque ou defesa, eles querem um cara que seja liderança. É esse o ponto focal dessa contratação do New York Jets, liderança. Apesar do Marvin Lewis ter esse perfil, os trabalhos recentes dele, principalmente de 2015 a 2018, não são tão animadores. Ele foi muito questionado principalmente pelo baixo nível de turnovers, que é uma das características dessa defesa do New York Jets. A gente teve jogos que o Terrell Basham forçou 2 fumbles, turnovers. Então, assim, é um nome que não me agrada. Não necessariamente pelo lado defensivo da bola, porque nada impede de contratar um coordenador ofensivo muito competente. Apesar de ser muito difícil que um coordenador ofensivo competente queira se mudar de time. Se ele já é competente, ele vai querer ser head coach. Mas nada impede. Mas assim, não me parece com os trabalhos recentes que isso vá melhorar, progredir. Claro que não descarto que o Marvin Lewis chegue e nos leve aos playoffs. Só que eu acho essa ambição para um time de NFL muito pequeno. O New York Jets se acostumou a não estar em playoffs. Mas esse não é o objetivo dos playoffs. Não é o objetivo da franquia. O New York Jets não é um time de uma Série A do Campeonato Brasileiro, um Goiás da vida, um Coritiba, com todo respeito, que entra numa eu não vou cair, vou tentar ligar até o Sul-Americano. Não, o New York Jets tem que pensar como uma das 32 franquias da NFL, pensar em algo mais. Eu acho que o Marvin Lewis não é capaz de dar isso algo mais. Se ele for capaz de chegar aos playoffs, que eu também acho muito possível, porque ele, de repente, ele não é um treinador incompetente, ele não se chega a 15 anos numa franquia sendo incompetente plenamente, sendo coach of the year, né, levando a franquia várias vezes numa divisão forte aos playoffs, mas não é o cara que eu sinto que vai ter o algo mais, que eu sinto que vai levar o New York Jets a um outro patamar. Mas não sou eu que vou opinar nesse assunto. Eu pedi a ajuda do meu colega Betão, ele gravou um vídeo, porque o Betão é sim favorável de que o nome do Marvin Lewis esteja em debate. E agora é você, Betão, que vai falar. Fala galera do Jets BR12 Brasil, tudo bem com vocês? Betão na área, tô aqui para falar sobre o Marvin Lewis. Vi que muita gente não tá gostando que o Jets entrevistou ele pro cargo de head coach. E eu só vim dar um outro parecer, cara. É muito simples, muito rápido. Que ele é um cara que transformou o Bengals. Talvez muita gente não se lembre ou não saiba o que era o Bengals antes da chegada dele. Depois que ele chegou lá, ele transformou a franquia completamente, desde centro de treinamento
até jogadores com verba super reduzida, e o time chegava no playoff todo ano. Tudo bem, perdia no wildcard todo ano, mas chegava todo ano. E aí a galera se pegar muito nisso, que se me perdia, mas eu queria muito estar reclamando que o Jets chega no playoff e perde todo ano, porque a gente nem perto disso chega. Então seria um cara que eu apoiaria, seria um head coach com perfil que eu acho que o Jets tem que contratar, um CEO de pessoas, um líder de pessoas, que talvez, acho que a comissão dele seria uma comissão muito forte, com coordenadores fortes, ofensivos, defensivos, de special teams também. Eu acho que com ele o Jets iria competir todos os jogos até o final do ano, pelo menos, playoff ou não, mas pelo menos a gente ia ser muito mais competitivo do que a gente vem sendo nos últimos 5, 6 anos. Tá bom? Beleza? Grande abraço, até mais.